Oi, mulher de Deus, eu sou Delani Lopes. Eu estou fazendo com vocês a leitura do livro de Ruth. Já estamos no capítulo 4. Se por acaso você não viu os outros, vou deixar por aqui para você poder ver primeiro o capítulo 1, 2 e o 3 que eu li e comentei aquilo que o Espírito Santo ele ministrou forte no meu coração nesses textos, né? E agora eu vou ler para vocês o capítulo 4. Eu estou lendo numa versão chamada NVA, é a nova Bíblia de acesso livre, que é livre de direitos autorais, tá? Então por isso que eu tenho que ler aqui no meu notebook, aí fica um pouquinho torto o vídeo, né? Mas é para que eu possa ler sem ter nenhum problema de direitos autorais. Vamos lá? Capítulo 4 de Ruth. Boaz subiu até o portão e sentou-se ali. Logo o parente mais próximo de quem Boaz havia falado passou. Boaz disse-lhe: meu amigo, vem cá e senta-te aqui. O homem veio e sentou-se. Então Boaz chamou 10 homens dentre os anciãos da cidade e disse-lhes: sentai-vos aqui. Assim todos se sentaram. Boaz disse para o parente mais próximo: Noemi, que voltou da cidade de Moabe, está vendendo seu pedaço de terra, que era do nosso irmão Elimeleque. Resolvi te informar disso e dizer-te: compra-o na presença dos que estão aqui sentados e na presença dos anciãos do meu povo. Se tu desejas resgatá-la, resgata-a. Mas, se tu não desejas resgatá-la, então me fala para que eu saiba, pois não existe ninguém para resgatá-la além de ti, e depois de ti só eu. Então ele respondeu: eu a resgatarei. Então Boaz disse: no dia que tu comprares o campo das mãos de Noemi, tu deverás também tomar Ruth, a moabita, que foi esposa do falecido, para preservar o nome dele na sua herança. Então o parente mais próximo disse: eu não posso resgatá-la para mim mesmo, sem danificar a minha própria herança. Exerce tu o meu direito de redentor para ti mesmo, porque eu não posso resgatá-la. Antigamente, este era o costume em Israel com respeito ao resgate e à transferência de bens. Para validar o negócio, o homem tirava sua sandália e a entregava ao outro. Essa era a maneira de fazer acordos legais em Israel. Assim, o parente mais próximo disse para Boaz: comprai-a para ti mesmo, e ele tirou sua sandália. Então Boaz disse para os anciãos e para todo o povo: vós testemunhais hoje que eu tenho comprado das mãos de Noemi tudo que era de Elimeleque e tudo que era de Quilion e Malom. Além disso, sobre Ruth, a moabita, a mulher de Malom, eu também adquiri o direito de ter ela como minha esposa, para preservar o nome do falecido na sua herança. Assim, o nome dele não será cortado do meio de seus irmãos e do portão de sua cidade. Vós sois testemunhas hoje. Todas as pessoas que estavam no portão e os anciãos disseram: nós somos testemunhas. Que Yahvé faça com esta mulher que está entrando na tua família, como fez com Raquel e Lia. As duas edificaram a casa de Israel. Que prosperes em Efrata e seja famoso em Belém. Que tua família seja como a de Perez, o qual Tamar teve de Judá, através da descendência que Yahvé dará para ti com essa jovem mulher. Assim Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua esposa. Ele a conheceu intimamente e Yahvé permitiu que ela engravidasse e ela deu à luz um filho. As mulheres disseram para Noemi: bendito seja Yahvé, que hoje não te deixou sem um resgatador. Que seu nome seja famoso em Israel. Que ele seja para ti um resgatador da vida e um consolador para a tua velhice, pois tua nora que te ama e que é melhor para ti do que 7 filhos, deu à luz a ele. Então Noemi pegou o menino, colocou-o em seu colo e passou a cuidar dele. Suas vizinhas deram um nome para ele, dizendo: um filho nasceu para Noemi, e chamaram-no de Obed. Ele tornou-se o pai de Jessé, que tornou-se o pai de Davi. Estas são as descendências de Perez. Perez gerou Esrom, Esrom gerou Ram, Ram gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmon, Salmon gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé e Jessé gerou Davi. Aqui termina então o capítulo 4 de Ruth. É tão emocionante esse capítulo. Tem tanta coisa aqui que nós podemos tirar de lição e muita coisa emocionante, né? Para vocês verem como Boaz era temente a Deus, como ele fazia as coisas corretamente. E como eu falei para vocês sobre o capítulo 3,
aqui fala claramente, né, no versículo 13. Fala claramente, assim Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua esposa. Então, para as pessoas que falam que antigamente não tinha casamento, que não tinha nada disso, sim, tinha casamento, não era tudo bagunçado, não. E se não tivesse acontecido isso, né, seria o primeiro resgatador, estaria escrito que ele casou-se com ela. E olha só, como fala nesse texto aqui, nessa versão, né? O Boaz casou-se com Ruth, ele a conheceu intimamente. Então, como eu falei para vocês, a Bíblia é clara quando um casal tem relação. A Bíblia não fala entre linhas, não deixa isso para você pensar, será que foi, será que não foi? É claro. Aqui está falando, ele a conheceu intimamente. Tem outras versões da Bíblia que são mais claras ainda, né? E isso é a prova, tá aí no próprio livro a prova de que eles não tiveram relação na eira, né? Naquela madrugada. Não tiveram relação. Tiveram aqui, depois que eles se casaram. Então, os princípios de Deus são desde muitos e muitos anos atrás, né? Tá claro aqui. E aí, olha como foi abençoado esse casamento. Yahvé permitiu que ela engravidasse. Lembra que eu falei para vocês que ela ficou casada 10 anos, né? Pelo que dá a entender o texto. Ela ficou casada 10 anos e não engravidou, né? Porque aquele casamento não era abençoado por Deus. Mas dá para perceber que ela não era estéril. Porque aqui ela engravida. E tá claro que quem abençoou, né, foi Yahvé, Deus. É Deus que abre e fecha a madre. Tem um outro versículo que fala isso, né? E filhos são bênção de Deus, são a herança do Senhor. Aqui está claro, Deus permitiu ela engravidar. E aí deu à luz um filho, né, um menino. Então ela ainda por cima tem a atitude que antigamente, né, nessa cultura era feito assim. Que o primeiro filho, né, da mulher ela dava para a sogra que ficou sem o filho dela. Então ela Noemi praticamente adotou o primeiro filho de Ruth, né? Ele foi dado para ela cuidar como se fosse seu filho mesmo, para que ela gerasse, então, ela cuidasse dele e depois ele tivesse direito àquela herança, né? São costumes da época, é a cultura da época. Hoje em dia, tem muitas mulheres que jamais fariam isso, né? Meu filho, jamais que eu vou dar meu filho para minha sogra. Isso, né? Ainda mais as mulheres que são rivais, né? Nora e sogra são rivais e fica, não, eu não vou nem levar meu filho lá para ela ver. Olha só como era diferente com elas, né? Não só levou para ver, não só levava no fim de semana, mas deu o filho para Noemi cuidar como se fosse seu, para compensar, né, o filho que ela perdeu. E aí as vizinhas falam, um filho nasceu para Noemi. Entendem que essa questão nessa cultura era como se fosse dela o filho. Tanto que elas falam isso claramente. E aí a Ruth, ela se torna simplesmente, né, a dona daquela riqueza toda que Boaz tinha. Então, como eu falei para vocês, o que me chama mais atenção em Ruth é a humildade dela, a submissão. Em primeiro lugar, submissa à sogra e depois submissa ao Boaz, mesmo ele ainda não sendo o marido dela, ela se inclina até o chão. E por ela ter sido tão humilde, né, ela foi honrada, com dupla honra, né? O Boaz, no capítulo 2, está falando que ele era rico. E ela se tornou, então, rica. Ela passou de uma mulher que não tinha nada nem para comer e tinha que colher espigas, para uma mulher rica que agora ela tinha servas. Antes ela colhia espigas junto com as servas, agora ela era a senhora daquelas servas. Então assim, Deus honrou demais Ruth, mas não foi à toa. Não foi simplesmente porque ela escolheu ir para Israel. Foi pelo princípio da submissão às autoridades.
né? Aquilo que Deus mais falou comigo nesse livro da última vez, como foi claro isso, que nós temos que ser submissos à autoridade, independente de quem seja, né? Até mesmo uma pessoa que cuidou de você, não sei se foi uma avó, um avô, a Esther, ela era submissa ao primo que cuidou dela, adotou ela, né? Então não importa quem seja, né, que cuidou de você, você tem que ser submissa e honrar a pessoa. Então, tem muitas lições, né, nesse livro, muitas. Mas as principais que eu queria falar com vocês são essas. E uma coisa muito linda também é que Deus deu uma família para Ruth, né? A palavra fala em Salmos que Deus dá um lar ao solitário, faz com que o solitário habite em família. Ruth chegou solitária em Israel, mas Deus deu uma família para ela, né? Deu marido, filhos, e ela, sendo moabita, adoradora de outros deuses, ela não estaria, né, na história, na Bíblia. Se ela tivesse voltado igual a outra, a órfã, não se fala mais de órfã. Simplesmente fala que ela voltou para a casa dela, voltou para a cultura dela, adoração de ídolos. Mas Ruth permaneceu na história e ela entrou para a descendência, a ascendência de Jesus, porque ela gerou, e aqui fala no último versículo, né? Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi. E de Davi, da descendência de Davi, veio Jesus. Então Ruth entrou para a genealogia de Jesus. A escolha dela é escolher o Deus de Israel e escolher cuidar da sogra, uma viúva, idosa, né? Ela nem precisava chamar mais de sogra, ela podia falar, é minha ex-sogra, porque o meu marido já morreu, eu vou voltar para a casa dos meus pais. Não, ela fez essa escolha. Ela não queria a casa dos pais, porque na casa dos pais ela voltaria para os deuses deles. E ela escolheu Deus. Ela escolheu o caminho mais difícil, porque seria muito mais difícil ela colher espiga para sobreviver, o dia inteiro colhendo espiga, né? Na casa dos pais dela, com certeza ela teria comida. Mas ela foi pelo caminho mais difícil, que era, olha, eu me submeto ao que for, eu colho espiga, eu posso até passar um perigo ali de ser molestada num campo, mas eu quero esse Deus. Eu não quero voltar para os deuses, né, antigos. Então, Deus honrou ela tremendamente por causa dessa escolha. E nem sempre as nossas escolhas vão gerar um caminho fácil até a bênção. A nossa escolha como mulheres de Deus, especialmente as que estão solteiras, divorciadas, viúvas, que estão esperando no Senhor, né? A nossa escolha de realmente esperarmos, como eu falei no vídeo anterior, né? Esperarmos que ser encontradas por um homem de Deus, ficarmos só orando, nos preparando, nos santificando, servindo ao Senhor com alegria, estudando, trabalhando e tudo mais, e fugindo das tentações, nos purificando. Não é porque um homem chega e tá interessado na gente que, poxa, então tem alguém interessado? Nossa, vou ficar com esse mesmo porque tá difícil hoje em dia, né? Desculpa, gente. Não, é o caminho mais difícil, o caminho da espera, o caminho da santificação, o caminho de fugir das tentações. Mas com certeza Deus vai nos honrar nessa espera, tá? Assim como honrou a Ruth. Gente, desculpa, agora minha garganta já não aguenta mais, né? Que eu já gravei os 4 vídeos juntos, mas eu espero que tenha abençoado vocês essa leitura e aquilo que Deus compartilhou comigo sobre esse livro. Deus te abençoe, se inscreve aqui no canal, curte, comenta, compartilha esse vídeo com as mulheres solteiras, divorciadas e viúvas que você conhece, para elas serem abençoadas também por essa mensagem que Deus falou comigo, tá? Deus abençoe, um beijo no seu coração.